terminar com vocês, então, o primeiro capítulo da apostila 4, tá? Terminando essa parte do capítulo, vocês vão me enviar todos os exercícios de aplicação de todos os módulos desse capítulo, ok? Bom, então na última aula eu falei pra vocês da cinética química, que ela trabalha o quê? Que ela mede a velocidade das reações químicas, né? Aí nós vimos também os fatores que influenciam a velocidade dessas reações, que são 4: temperatura, superfície de contato, concentração dos reagentes e catalisadores, né? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da lei da velocidade. O que essa lei diz? Que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes para cada temperatura elevada aos expoentes experimentalmente determinados. Tá, mas o que vem ser esses expoentes? Os expoentes são os coeficientes estequiométricos, então a gente volta na parte de balanceamento de novo. Toda reação tem que estar primeiro balanceada, tá? O que são as concentrações molares? Mol por litro. A gente também já trabalhou molaridade, certo? Bom, eu vou colocar aqui então o exemplo de uma reação para a gente montar a expressão da velocidade de uma reação, ok? Bom, então aqui a gente tem um exemplo de uma reação simples, tá? A mais B está formando C mais D. Reagentes e produtos. O A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo e D minúsculo são os meus coeficientes estequiométricos, ok? E aí, então, para eu determinar a velocidade, a expressão da velocidade dessa reação, ela vai ficar dessa seguinte maneira. Velocidade é igual a constante de velocidade multiplicado pelo produto das concentrações molares elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Nossa, que isso, né? Já vou explicar. Então, aqui a gente tem, nessa fórmula, V de velocidade, K de constante de velocidade, A dentro do colchetes é a minha concentração molar de A, B dentro do colchetes é a minha concentração molar de B, o Azinho e o Bzinho são os expoentes determinados experimentalmente. Por que eu tô falando que são os expoentes determinados experimentalmente? Porque nós temos reações que são reações que ocorrem em uma única etapa e nós temos reações que ocorrem em mais de uma etapa, tá? Essas reações que ocorrem em mais de uma etapa, vocês vão ver que não basta só elevar aos coeficientes estequiométricos, nós vamos ter que fazer algumas observações para descobrir qual é a ordem dessa reação, tá bom? Quando ela é uma reação de uma etapa só, basta elevá-las aos seus coeficientes e você vai ter a ordem dessas reações, tá bom? Mas eu já vou colocar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando, certo? Para esse momento, o que vocês têm que saber? O que vai dentro de uma expressão de velocidade média da reação. Então, velocidade, constante de velocidade, multiplicado pelo produto das concentrações molares dos reagentes elevado aos seus coeficientes, ok? Bom, então agora eu vou colocar para vocês uma reação elementar e como que a gente vai determinar a reação dessa reação, a expressão dessa reação elementar. Bom, então vamos lá, ó. O que vem a ser uma reação elementar? É uma reação que ocorre em apenas uma etapa, tá? Isso é muito importante. Ocorre somente em uma etapa. Quando a gente tem uma reação elementar, então, que ocorre apenas em uma etapa, o expoente da lei da velocidade é o coeficiente do reagente, tá? Então, como que vai ficar a minha expressão da velocidade neste caso? Velocidade é igual a constante de velocidade multiplicado ao produto dos reagentes. Quem são meus reagentes? Monóxido de carbono mais gás oxigênio, certo? Então, eu vou colocar aqui o monóxido de carbono, não é o expoente, não é o coeficiente do reagente? Qual que é o meu coeficiente? 2. Multiplicado pelo O2, meu coeficiente de O2 é 1. Então, a minha reação, a minha expressão da velocidade nesta etapa, nessa reação, que é uma reação elementar, fica velocidade é igual constante multiplicado pelo monóxido de carbono elevado a 2,
multiplicado pelo oxigênio elevado a 1. Então, a gente tem aqui a reação, a expressão da velocidade da reação de formação do dióxido de carbono, certo? Mas existem as reações que são não elementares. O que são reações que são não elementares? São aquelas reações que ocorrem em mais de uma etapa. Aquelas reações que a gente fala em reação global, tá? Então, agora eu vou colocar um exemplo para vocês aqui de reações não elementares, para vocês fazerem a comparação e ver como é que a gente vai determinar a expressão da velocidade de uma reação não elementar, ok? Bom, então aqui eu tenho uma reação não elementar. O que é uma reação não elementar que eu disse para vocês? São reações que ocorrem em mais de uma etapa. Então, isso aqui é importante, tá? Ela vai ocorrer em mais de uma etapa, diferente daquela reação que ocorreu em uma única etapa, que a gente chamou de elementar. E a lei da velocidade vai depender da etapa lenta. Então, prestem atenção. Ela vai depender da minha etapa lenta. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui a etapa 1 dessa reação, que eu chamo de etapa lenta. Essa minha reação começa com 2 hidrogênios, 2 monóxidos de nitrogênio, mais um monóxido de nitrogênio, mais água. Minha etapa rápida é a segunda etapa. Então, eu pego o meu produto aqui e boto ele para reagir aqui, vai formar nitrogênio mais água. Como é que eu chego na equação global? Lembra que o que está igual dos lados opostos da seta, a gente corta. O que está igual do mesmo lado da seta, nós somamos. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? N2O igual, corto. Ok? H2O, 2H2O, 2H2O. Corto aqui, corto aqui. O que vai me sobrar? Vamos lá. Sobrou 2 hidrogênios mais 2NO mais N2 mais 2H2O. Entenderam por que eu falei que quem determina a velocidade é a etapa lenta? Porque o que me sobrou aqui para mim montar a minha velocidade? A etapa lenta. Então, por isso que a gente fala que é determinado pela etapa lenta. Então, como que vai ficar a expressão da reação da velocidade aqui? Então, vou colocar lá, V de velocidade multiplicado pela constante, e eu vou pegar quem? Os meus reagentes. Quem que é o reagente? O H2, ok? Qual é o coeficiente dele? 2. Então, elevado a 2, multiplicado pelo NO, também elevado a 2. Então, essa aqui é a expressão da velocidade dessa reação não elementar. Como é que pode vir isso nos vestibulares? Então, eu vou fazer um exercício com vocês agora para vocês observarem como que costuma cair isso nos vestibulares, tá bom? Bom, então vamos fazer esse exercício para vocês entenderem como que normalmente cai nos vestibulares, tá? Então, vamos falar o seguinte, ó. A cinética de uma reação hipotética, dado por 2A mais 3B, formando um D mais 2C, foi estudada e a gente obtém a seguinte tabela. 5 experiências com concentrações de A e B em cada experiência e com suas determinadas velocidades para cada uma das experiências, tá? Eu quero que vocês determinem a expressão da velocidade desta reação a partir desta tabela. Como que a gente faz isso? Bom, primeiro, tá vendo que meu experimento inicia-se como base 1 mol de A e 1 mol de B. Quando eu tenho 1 para 1, a minha velocidade é 2 mols por minuto. Agora, vamos olhar o experimento 2. No experimento 2, olha aqui, B, ele manteve 1, tá vendo? Então, aqui tá igual, certo? Mas aqui, o que ele fez? Dobrou. Quando ele dobrou a concentração de A, o que aconteceu com a velocidade? Também dobrou, tá vendo? Isso significa
que, vamos colocar aqui, vou começar a colocar a expressão, tá? Que a minha ordem, o meu coeficiente para a primeira expressão é elevado a 1. Por quê? Quando eu elevo a 1, significa, quando eu tenho uma reação de primeira ordem, a minha reação, ela só dobra a velocidade. Vamos continuar. Aqui, A e B. No experimento 3, ele também manteve o 1, tá vendo? Mas, o que aconteceu com o experimento A? Ele aumentou mais 1. Então, o que eu tô fazendo? Ó, aumentei 1, a velocidade dobrou. Aumentei 1, a velocidade vai fazer o que de novo? Dobrar de novo. Então, isso significa que a minha reação, o meu A, é elevado à primeira ordem. Mas, vamos ver o 2 agora. O meu B, observe. Agora eu vou manter constante os valores de A, porque eu quero encontrar a velocidade da B. Quando eu mantenho o 1 e eu dobro a minha concentração do B, observem que a minha reação foi de 2 para 8. Então, ao invés de dobrar a minha velocidade, ela quadruplicou. Isso significa que o meu B é de ordem 2. Então, toda vez que eu tiver o expoente 1, a minha velocidade dobra. Toda vez que eu tiver o expoente 2, a minha velocidade vai quadruplicar. Se eu tivesse aqui, ó, se eu coloquei o 3, tá vendo? Coloquei o 3 e o 1 aqui mantive no A. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou 18 vezes, tá? Então, toda vez que isso acontece, vocês vão ter essa reação dessa ordem. Se eu aumentar 3 vezes, a minha reação, ao invés de quadruplicar, ela vai aumentar 8 vezes, tá? Então, é assim sucessivamente. Por isso que a gente não podia colocar só aqui velocidade igual a K, o A elevado a 2 e o B elevado a 3. Porque nós temos que considerar os experimentos que foram feitos, tá? A maior parte dos exercícios trazem reações de ordem 1 e 2, tá? Muito difícil trazer exercícios com ordem maior que isso. Mas vocês sabem, então, que ordem 1 dobra a velocidade. Ordem 2 quadruplica a velocidade. Se a gente tiver ordem 3, vai aumentar 8 vezes a velocidade. E assim sucessivamente, ok? Então, para esse exercício, a expressão da velocidade, neste caso, é essa daqui, tá? Isso aqui me indica que é uma reação não elementar, tá? É uma reação que vai ocorrer em várias etapas. Quando é uma reação elementar, dificilmente a gente precisa fazer experimentalmente. A gente já consegue fazer pela reação pronta o cálculo dos expoentes aqui, tá bom? Bom, então a gente finaliza aqui esse capítulo. Eu quero que vocês enviem para mim os exercícios de aplicação de todos os módulos, ok? Até a próxima!